Ele falou, ó, eu tenho uma regra particular, né? A regra dele, ele falou, ó, não entro em IPOs, fundo de hospitais, fundo de desenvolvimento e nem fundo de papel. Pronto. É sua regra, segue ela e fica feliz. A partir do momento que você entende, né, o porquê que você estabeleceu cada regra dessa, e você se sente confortável com essas regras, acabou, você pode seguir elas. Não existe o certo e o errado. Eu chegar para você e falar assim, poxa, mas fundo de tal coisa é muito legal, por que você não investe, né? Por que você não faz isso? Não, é a sua decisão, você se sente confortável não fazendo isso, acabou, né? Você definiu isso, você pode investir, eu adoro laje corporativa. Para mim, fundo imobiliário é só laje corporativa. Pronto. Acabou, pode comprar laje corporativa à vontade. É bom diversificar? Sim, mas tem gente que concentra um pouco mais investimento. E como a gente viu, grandes investidores, uns optam por concentração e outros mais por uma carteira bem diversificada. Tem gente que tem 200, 300, 400 ativos, tem gente que tem 3, 4, né? O Buffett ele tem uma frase que é bem bacana, que ele fala o seguinte, né? Dificilmente você vai ficar rico com a sua quarta melhor ideia. Né? Você fica com a primeira, com a segunda, no máximo com a terceira. Com a quarta você não fica. Tem outros que falam, não, você tem que diversificar bastante, porque uma dessas aqui é a hora de você pegar a 100 Bagger, que é aquela empresa que vai crescer 100 vezes aí ao longo de pouco tempo. Então você tem que diversificar. Então cada investidor ele tem uma forma de pensar, existem grandes escolas, mas não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta ela foi reservada só para Deus. A gente tem que tentar aqui, no máximo, fazer o melhor que a gente consegue, sendo fiel ao nosso tipo de pensamento. Né? Agora, uma coisa que é legal você fazer é sempre o seguinte, mesmo gostando de alguns determinados fundos, né, você sempre dá aquela milha extra, né? Você dá aquela corridinha, você vai correr 10 minutos, você corre mais 2 ali, que é para garantir, né? Você entrega um pouquinho mais. Por quê? Às vezes você pode, em determinado momento, quando começar a conhecer um determinado setor, um determinado tipo, ou determinada classe de ativo, você começa a entender ele e você vai perdendo um pouco de medo. Então, às vezes, poxa, eu tenho medo de fundos de recebíveis. E você para e começa a estudar um pouquinho mais sobre fundos de recebíveis, talvez esse medo ele se mostre com menos sentido do que você tinha antes. E aí passa a ser mais uma oportunidade que você tem de investimento. A Kátia falou isso aqui, a Kátia Osterman, né? Um grande abraço aí, Kátia. Ela falou, fundos de papel são interessantes, estude, Gustavo, marcou o Gustavo aqui, né? Então, assim, para ela é interessante, ela colocou aqui, vale a pena. É isso aí, a Kátia tá lá, fiel escudeira lá da nossa comunidade.